Galera, e aí? Sobre a bovinicultura de leite, o que, é que vocês têm a me falar? Qual a situação atual e as perspectivas da bovinicultura de leite durante a pandemia, a crise da pandemia? O que, é que vocês acham? Como que está esse setor lácteo? Fala, pessoal, para mim. Tá caro demais, misericórdia. Bom, preços lá em cima. Leite está caro, leite está caro. 3,50 no supermercado. Época da seca, é um fato. Parabéns, Daniel. Gosta de ver. Pontuando algo importante, nós estamos aí no meio da seca, do período seco do ano, período de estiagem. Tende a subir mais. Tá caro aí, viu? Aqui nos Estados Unidos está mais barato. Aqui tá batendo, tá quase R$ 4 aqui, dependendo do leite. 3,50, 4. Quem quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade, viu, pessoal? Não fique tranquilaço. Eu listei alguns pontos aqui, né? Reflexões sobre o nosso mercado. O que aconteceu? O primeiro momento da pandemia, quando fechou o comércio, o que aconteceu no setor lácteo, pessoal? Primeiro momento. Vai for, Gabriel falou, parou. Parou. O que mais? Aí teve dificuldade de escoar o quê? O leite. Nós sabemos que o principal comprador de leite não, antes disso eu tenho que deixar claro para vocês, uma coisa que vocês têm que entender, pessoal, que o leite brasileiro, basicamente, ele é produzido para atender a demanda doméstica, a demanda interna do país. O leite, no Brasil, ele não é um commodity. A grande maioria não é exportado. O foco da produção leiteira do país é atender o mercado interno. Isso aí é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Diferentemente do que acontece na pecuária de corte, que a maioria da carne produzida no país é exportada. A pecuária de leite já é o contrário. O leite é produzido para atender o mercado interno. E quem é o principal cliente dos produtores de leite? Fala aí, Gabriel. Posta aí. Quem é o principal cliente dos produtores de leite? Bora? Postando aí, quanto mais rápido vocês postarem, mais rápido eu avanço. Senão a aula. Gabriel não fala tudo. É uma revisão. As indústrias, Pedro, ele falou, normalmente, sim, não é nem as indústrias, né? Agroindústrias. No caso, os laticínios. Os laticínios são os principais compradores de leite, os produtores rurais. Então, quem dita basicamente o preço do leite no Brasil são os laticínios, quem beneficia o leite. E aí, quando surgiu a pandemia, os comércios fecharam, as indústrias, né, os laticínios tinham uma reserva de produtos, né, produtos já beneficiados, e também uma reserva de lácteos, de leite. E, primeiro momento, o que a indústria fez nos laticínios? Baixaram o preço do leite. Baixou o preço do leite. E, consequentemente, inverso do que aconteceu, pessoal, quando fechou os comércios, que a população brasileira, de modo geral, fez quando iniciou o isolamento? A população correu para o supermercado, medo de que desabastecimento. E com isso aumentou o consumo também de produtos lácteos. Não foram os principais produtos consumidos, mas sim, estocar comida, muito bem, Bruna. Mas sim, uma demanda, começou a consumir muito alimento e estocar. Com isso, criou um déficit na indústria, né, dos laticínios. Os laticínios, o que fizeram? Subiram o preço dos lácteos, dos produtos lácteos, porque é a lei da oferta e da procura. Toda vez que a gente corre no supermercado e compra aquele monte, o que a gente fez? Nós forçamos uma inflação no setor alimentício. Nós forçamos, porque eu mesmo comprei carne aqui, dá para ficar fazendo churrasco uns 3 meses. Então, a gente forçou um aumento
uma inflação no setor alimentício, porque a gente aumentou o consumo. Aí, quando isso, os laticínios começou a ter falta de leite, né, falta de produtos beneficiados. Quando houve esse déficit, os laticínios aumentaram o preço e, consequentemente, agora no segundo semestre, o leite do preço melhorou. O leite do preço pago aos produtores. Porque tem uma dinâmica. A dinâmica é o quê? Os produtores, os laticínios, eles primeiro fazem uma análise de mercado da saída dos produtos lácteos para depois estabelecer o preço pago aos produtores. O produtor, de certa forma, é refém do mercado lácteo. Ou seja, no primeiro momento, os laticínios ganharam dinheiro, os produtores foram penalizados, mas nesse segundo momento da pandemia, com a reabertura, né, dos comércios, as redes de fast food, aumentou o consumo. O principal produto produzido, consumido, né, pelas redes de restaurantes fast food é mussarela. E tinha simplesmente parado. Aí o produtor tinha duas situações, né? Teve produtor que jogou leite fora, teve produtor que se reinventou, teve produtor que estocou, e teve várias alternativas. Quem estocou hoje está ganhando, porque tem uma supervalorização dos produtos lá no comércio. E, de certa forma, também, o baixo preço no início da pandemia forçou quem não estava preparado a suportar a pandemia a deixar a atividade. Aí muito produtor começou a descartar a vaca seca, muito produtor começou a diminuir a produção, deixou de investir. E com isso também teve uma diminuição na oferta. Gabriel postou. Também tem a questão do aumento do grão, mas eu não cheguei no aumento do grão ainda não. O aumento do grão é daqui a pouco. A história é mais longa um pouco, Gabriel. Daqui a pouco a gente chega no aumento do grão. E aí, diminuiu a oferta, porque alguns produtores começaram a sair da atividade, diminuíram a produtividade, aumentaram o descarte de vacas, e os laticínios, as indústrias, elas estavam desabastecidas, elas precisavam recuperar seus estoques, que elas usaram o seu estoque durante o início da pandemia. E aí, forçou um aumento do preço do leite. Aí, na hora que o produtor começou a sorrir à toa, ficar feliz, né? Veio a alta, né, dos grãos, principalmente o milho, e o milho e o farelo de soja. Outro fator também que forçou o aumento no preço do leite, pago ao produtor, né, que tem um preço pago pela gente, né, o preço pago pela gente é um, mas o preço pago ao produtor é outro. Então, o que forçou o aumento do preço pago ao produtor foi o quê? A escassez da matéria-prima, o leite, porque coincidiu baixa diminuição da produção, coincidiu estiagem do ano, que foi o Daniel que falou, e uma demanda por parte dos laticínios, porque eles utilizaram os seus estoques. E aí, quando todo mundo achou que já estava melhorando, veio essa alta exagerada nos preços dos principais ingredientes das rações de animais ruminantes, o milho e a soja. O milho e o farelo de soja. Beleza? Então, vamos dar início aqui. Que foi só para a gente focar em alguns pontos, né? Quais são os pontos aqui que a gente tem que focar? Eu listei algumas coisas aqui, nem tive tempo de elaborar de forma assim, bem minuciosa, foi bem corrida essa semana. Mas aí, o que o produtor ele tem que começar a focar? O produtor tem que focar em escala, né? Escalar, aumentar o nível de vender mais, mesmo com a margem reduzida. Quando você vende, você escala, mesmo com a margem reduzida, você tem uma lucratividade muito boa, mesmo que a margem é menor, mas você ganha na escala, na produção, na quantidade de venda. Isso aí é uma estratégia de alguns produtores de leite. Intensificação, vou detalhar mais na frente da aula. Intensificar está relacionado a práticas adotadas às tecnologias. Toda vez que eu falo uma tecnologia, não necessariamente significa um software super moderno, um drone, algo assim, não. Tecnologia, a principal tecnologia hoje é o conhecimento. São técnicos capacitados, orientações técnicas pertinentes. Essa é a intensificação. Intensificar está muito relacionado à escala. Automação. Montar linhas de produção dentro do sistema de forma eficiente, a melhorar a produtividade,
na fazenda, diminuir os riscos sanitários. A produtividade significa o quê? Fazer mais com menos. Produção é o tanto que eu faço. Produção é o tanto que eu faço. Produtividade é eu fazer mais com menos. Beleza? E genética, eu vou comentar também. Genética é um dos principais pontos que os produtores de leite têm que trabalhar, principalmente agora no momento sempre teve que trabalhar. Esses pontos, gente, só está forçando, eles deveriam fazer. Só que nesse momento tão crucial, quem não fizer, está fora. Tá entendendo? Integração com outras atividades. Eu, ao meu ver, o que acontece? Começa a crise. Crise da pandemia. Aí o produtor diz, não, vou criar galinha. Não, vou criar galinha não, vou criar peixe. Ah, vou criar galinha, peixe e leite. Venda vaquinha, não sei o quê. Nada, vou mexer com o cara, ele quer saber, eu vou vender boi. Aí o cara vira produtor de boi. Cara, eu, a meu ver, é aquele cara que fica ali toda hora, tá numa fila, né, diferente. Na hora que vai chegar a vez dele, ele muda de fila. Porque lá chegou da fila, tá andando mais rápido, aí não anda mais rápido. Eu acho que a pessoa tem que ter mais persistência, saber o que ele quer e foco. O cara que ele não tem aquela persistência, ele não tem um foco, dificilmente ele vai chegar no patamar que a gente está buscando aí, ter uma genética boa, produtividade boa, uma escala, uma intensificação do sistema. Concorrência competitiva é cada vez mais ativa. Sempre tem a competição. A competição, ela existe em todas as esferas. Vocês, daqui uns dias, serão todos, de certa forma, estarão competindo entre si por uma vaga no mercado de trabalho. Mas aí vocês têm que entender que isso é normal. Só vai sobressair quem fizer melhor. Eu não tenho que estar preocupando com minha concorrência. Eu tenho que me preocupar em fazer mais e melhor. Eu tenho que me preocupar comigo. Um exemplo claro, uns 10 anos atrás, podia contar nos dedos as fábricas de ações grandes que tinham. Hoje, meu amigo, nos últimos 3, 4 anos, o que é de fábrica de ação nova que surgiu, não está escrito. Não está escrito. Então, gente, a gente tem que refletir mais ou menos o que a gente tem feito aí e o que a gente pode fazer, beleza? E aí, resumo da conversa, vale a pena apostar no leite? Final aí de 2020, início de 2021, é uma boa alternativa? Posta aí no chat, galera. Vamos, galera, vamos postando aí no chat. Agora ninguém postou, se não postar eu pago. Vale a pena apostar no leite ou não vale a pena? É uma boa ou não é? A opinião sincera, né, do professor. Na realidade, gente, se você está na pecuária leiteira, continue na pecuária leiteira. Muito bem, Luísa. Para quem já está no ramo, acredito que sim. Se você está na pecuária leiteira, continue, cara. Não vai sair, não. Faça os ajustes necessários. Tem que fazer os ajustes. Continue. Agora, quem não está, quem quer entrar na pecuária, entra na pecuária de corte e alta. Mesmo assim, como eu disse na aula, tem muita gente entrando, vai vir abaixo. Porque se eu não tá, você tem que estar dentro para na hora que vier a maré boa, você lucrar. Porque agora na pecuária de corte, todo mundo está migrando na pecuária de corte, vai cair, porque a questão da lei da oferta e da procura. E tende a ter uma melhora no setor lácteo. Mas eu ainda não ia recomendar, eu não recomendaria assim, vou investir no setor lácteo, não. Tem que ser mais moderado. Agora, para quem está, é o momento de firmar as pernas, focar no objetivo e trabalhar direitinho, que vai dar lucratividade. Vai ser interessante, a meu ver. Eu não recomendo entrar, mas eu recomendo quem está ficar. Beleza? Porque tem, como tudo, né? Tem altas e baixas. Eu coloquei alguns pontos, né? Das perspectivas, né, para 2020, segundo semestre, início de 2021. Está ocorrendo a retomada da economia, o que é muito bom, né? Graças a Deus. Tem a questão, um ano, né? Todos nós estamos esperançosos. Isso é muito bom. A economia ela tende a rodar. Entretanto, também, né, teve uma injeção de dinheiro aí por parte do governo aí, esses R$600, os famosos R$600.
E vai ser suspenso a qualquer momento. Na hora que esses R$ 600 for suspenso, vai ter uma ausência de dinheiro, né? Sabemos aí que o leite é um produto de primeira necessidade de muitas famílias. Então, quando esse dinheiro sair de circulação, pode ocorrer uma queda, sim, no consumo de lácteos, principalmente, de lácteos, porque é algo mais novo, né? A oferta no mercado, eu já comentei, né? A oferta de leite, o nosso leite basicamente é para produção doméstica, né? Oferta restrita no mercado nacional. Aqui está externo, mas não é externo, é mercado interno. Na realidade, eu quis dizer aqui que a produção leiteira nossa, praticamente ela não sofre influência do mercado externo. A gente tem sofrido agora o quê? Com a questão dos insumos. Os insumos são cotados em dólar, a gente tem sofrido um grande problema. A questão do. Foi até o Gabriel falou aí, do preço do milho, preço de farelo de soja, a questão dos adubos, né, tão necessários na formação de pastagens. Então, o resultado econômico da atividade, ela deve ser avaliada de forma cautelosa. Todas as atividades hoje, todos os setores, a gente tem que ir de forma muito tranquila, muito cautelosa. Mas a tendência agora é de melhora, de crescimento. Eu acredito que a fase pior já passou. Mas como melhorar, professor? O que fazer? O efeito da pandemia na produção leiteira. Se teve, primeiro momento, foi o quê? Diminuição do consumo, isolamento, as pessoas endoidaram no supermercado, compraram muito, forçaram o preço dos alimentos subirem. Muita gente está migrando, né, da pecuária de leite para pecuária de corte ou outras atividades, ou está consorciando, né, fazendo, produzindo leite. Leite é complicado, tem um cara que tem que estar ali todo dia. Aí o cara, como se passar, não, vou pôr um gadinho de corte, vou pôr outros negócios, vai mexer com 4 atividades. Aí já fica um pouco mais difícil. O custo dos insumos, né? O pecuarista, principalmente o pecuarista que não tem conhecimento, a primeira coisa que ele faz, primeira coisa que o pecuarista faz, a segunda. A primeira coisa que o pecuarista que ele não tem um conhecimento, não tem uma certa time para negócio, ele faz o quê? A primeira coisa que ele corta é o técnico. Tchau, técnico. Está eliminado do sistema. Porque ele entende o quê? Porque ele entende que o técnico está sendo um gasto no sistema. A partir do momento que o técnico for o último a sair do sistema, significa que esse técnico está fazendo o trabalho de forma perfeita. Segundo momento que o cara faz, né, a segunda coisa que o cara faz na fazenda de leite, diminui a ração dos animais. Põe mais sal, dá um jeito, diminui. Aí, o que acontece? Ele está dando um tiro no pé. Porque se o animal tem um potencial para produzir X de leite e ele corta a ração pela metade, o leite cai na metade. Ou seja, a coisa não estava boa, já diminuiu o leite. Já diminuiu o leite. Poxa. Mas o pessoal faz isso. Essas são as duas primeiras coisas que eles fazem. Cortar a ração, ou diminuir, ou cortar pela metade. E o técnico vai embora. Ou seja, as duas coisas principais que ele deveria ser a última saída, ele faz de cara. Tipo assim, vou preparar para saltar no abismo. Ok? E aí eu já comentei também dos laticínios, que comandam essa questão do preço do leite. No segundo momento da pandemia, em julho, mais ou menos, ocorreu um aumento na alta de 10% do preço do leite. Subiu o preço do leite. Foi o que eu disse para vocês. Aí teve o déficit de lácteos na praça, no mercado. Aí, devido à diminuição dos estoques, questão da estiagem, também já falei. Aumento das negociações, né? Ou seja, também os laticínios hoje, eles estão sendo mais obrigados a negociar de forma mais estratégica com os produtores. Muitos produtores buscaram outros recursos devido aos baixos preços pagos pelos laticínios. Alguns começaram a beneficiar seu próprio produto, que é uma ótima saída. E teve o aumento da demanda em julho, né? O setor pecuária de leite teve o aumento da demanda e o otimismo. Quem permaneceu já deu uma melhorada, né? Quem permaneceu ali no segundo momento da pandemia deu uma melhorada. Vamos seguir. No terceiro momento já ocorreu que a alta dos insumos, milho e soja. Aí o produtor bota a mão na cabeça e fala assim: tchau, técnico. Açãozinha, vamos cortar na metade. Vamos colocar, deixar só milho, soja está muito caro.
A soja aqui, aqui em Salinas deve estar nos R$ 140 por aí. A maioria dessas nuances aqui eu já falei. Gente, uma coisa que a gente tem que focar também, nós que somos do agro, mas a galera que quer trabalhar aí com grandes, na produção de leite, na produção de carne, a gente tem que defender o agro, principalmente nas redes sociais, que esse tem sido o veículo de comunicação mais forte que tem. Eu não estou falando, por exemplo, quando eu falo defender o agro, eu não estou falando de defender produtor rural, não, viu, gente? Eu não estou falando de defender gente irresponsável, não. Porque, com certeza, que é minha opinião, viu, pessoal? Minha opinião sincera. Não, com certeza, o fogo que ocorreu no Pantanal foi feito por pecuaristas da região, sim, isso é fato. Mas é pecuarista irresponsável, pecuarista que não tem assistência técnica adequada, ou nem tem, gente que não tem conhecimento técnico. Esse não é o agro que representa a gente. Hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo, nós estamos aí trabalhando para atender o consumo de lácteos na população de 200 milhões de pessoas aproximadamente. Então, esse não é o agro que a gente representa, não. Esse não é um agro que a gente quer participar. Esse não é o agro que participa. O cara que faz prática de fogo hoje, ele é um cara que não tem conhecimento. Falta conhecimento. Então, a gente tem que defender o agro, mas de forma sensata. Não é falar. Realmente foi uns imbecis que colocaram fogo lá mesmo. E acontece. Não foi a primeira vez que essa galera pôs, só que agora deu ruim. Só isso. É minha opinião. Então, mas esse aí não é o agro que nós queremos. Não é o agro que a gente espera. A gente quer algo sustentável. É isso que eu prego para os alunos. Quando eu falo sustentável, tem que ser sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ecológico e do ponto de vista econômico. Isso é sustentabilidade. Agora, quando a gente pensa em pessoas irresponsáveis, sem noção, que quer fazer as coisas da forma que faziam 80 anos atrás, pelo amor de Deus, isso aí não é a galera que a gente quer andar junto, não, viu? Se alguém quiser andar com essa galera, me fala que eu já faço. O que fazer durante a pandemia? Esse aqui é um resumo clássico aí da nossa aula. O que fazer durante a pandemia? Primeiro, manter o foco. Quando eu falo foco, se você é da pecuária de leite, fique na pecuária de leite. Se você é da pecuária de corte, fique na pecuária de corte. Ah, professor, Gabriel falou aí que os principais insumos estão muito caros, professor. Busca alternativas, gente. Como eu disse, a principal tecnologia é o conhecimento. Busca alternativas nutricionais, galera. Tem os coprodutos. Agora acabou de iniciar o quê? A safra do grão, a safra do algodão. Vai ter caroço de algodão e farelo de algodão disponível nas praças. Ou seja, é um ótimo substituto para farelo de soja. É o que temos aí. Há o DDG também, que é um alimento proteico, que é utilizado na indústria do etanol. Mas caiu, professor, porque o milho está muito caro. O pessoal está deixando de fazer o etanol do milho para vender o milho, que está valendo mais a pena. Mas tem mais alternativas, gente. Então, a gente tem que pesquisar o que tem na nossa região, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Assim, aqui nós estamos trabalhando com farelo de palma nas pesquisas da nossa substituição do grão de milho. Está sendo uma maravilha. Então, toda vez que a gente fala com alguém que é mais tradicional sobre isso, ele, poxa, vocês estão viajando, não sei o que, mas aqui porque não tem conhecimento técnico. Então, vocês têm que se sentir diferenciados no sentido de levar tecnologias para o produtor se manter na atividade de forma viável. Eu quero que os pecuaristas de leite eles se mantenham com dignidade em suas linhas de trabalho. Por quê? Porque dignidade. Não adianta o cara ficar se sacrificando, trabalhando todo dia. Não é bonito para mim. Quando o cara fala que ele trabalha todo dia, de domingo a domingo, já é um problema. O cara tem que ter tempo para ele. Eu trabalho todos os dias, mas todo dia eu divido, todo dia eu cuido de mim. Então, para mim, trabalhar é uma diversão. Então, primeiro ponto, buscar alternativas nutricionais. Coprodutos da agroindústria são ótimas alternativas, tanto coprodutos energéticos como coprodutos proteicos. Segunda alternativa, manutenção do seu material genético. O que o cara faz?
A primeira coisa que o cara faz é, tá ruim demais o negócio de leite. Vamos vender vaca. O cara começa a vender as vacas boas, que tem um valorzinho melhor. Começa a vender de forma aleatória. Ele não tem uma prioridade de venda. E aí ele começa a fazer comparações equivocadas. Como que é uma comparação equivocada, professor? Uma comparação equivocada é o seguinte: eu comparar uma vaca que está aqui no pico de lactação, uma produtividade ali de 25 quilos dia, com uma vaca que ela já está ali iniciando o terço final de lactação, que está com a produtividade de 10 quilos de leite. Qual vaca que é melhor? Responda aí no chat. Qual dessas duas vacas são melhores? Aqui no pico está com 25 ou a que está no terço final com 10? Pode comentar aí. Comenta aí, pessoal. Deixa eu mais feliz aí, senão ficar achando que eu tô sozinho. Que saudade das aulas presencial. Vamos, galera. Posta aí. Repete a pergunta. Vou repetir. Obrigado, Pedro. Depois eu vou mandar um presente para você. É o seguinte, Pedro. Eu tenho duas situações. Eu preciso diminuir meu rebanho porque as coisas não estão boas na minha fazenda de leite. Aí eu tenho uma vaca, está no pico de lactação ali com a média de leite de 25 quilos, e outra que está no teste final com a média de leite de 10 quilos, 9, 10 quilos. Qual eu devo descartar? O critério, gente, o Marcolino respondeu no teste final. E você, Pedro, fala qual? Lorena, Gabi, responde aí também, gente. Vamos participar. Cadê o Leonel? Faltou aula hoje. O critério principal não importa a produtividade dela naquele momento. Importa o quê? É a produção. O que importa é a produção durante toda a lactação, pessoal. Então, eu não posso comparar animais que estão em fases diferentes. Eu tenho que olhar qual que é a média de produtividade daquele animal do ano passado. Foi tal? Quando eu falo a média de produtividade, a produção durante toda a lactação. Aquele animal me deu quantos de leite durante a lactação? Foi X. 3 mil quilos, 2.500, 4 mil quilos. Quantos quilos de leite que ele me deu durante a lactação? E o outro, porque eu não posso comparar animais de fase diferente. Talvez num pico, ele começa ali num pico da 20, mas a persistência de lactação dele é maior. Ele consegue ali manter ali, cair mais lentamente. O outro dá 30 litros no pico de leite, no segundo mês já cai para 15, depois cai para 10, depois cai para 5. Então, isso aí é muito variável. Então, a forma de eu comparar qual animal é melhor, a idade também deve ser uma... A idade, sim, é um critério de seleção, sim, de descarte. Então, de certa forma, mas a idade é um critério, sim. Se um animal está dando mais leite que o outro, ele já é melhor, dependendo da idade. Então, a idade é um critério de descarte, desde que o animal esteja apresentando problemas. Se ele está apresentando problema de doença, baixa produtividade, outros problemas, viu? Então, vocês têm que ter um controle de zootécnico muito bem feito na propriedade, para você saber. Quando eu precisar descartar, quais são os piores animais? Quais que estão me trabalhando menos aqui? Aí eles vão sair. Inclusive, é um ótimo momento para realizar o descarte de vacas de leite de baixo mérito genético, porque o valor da carne está muito bom. Mesmo que esses animais eles tenham um valor de arroba inferior, você consegue ter uma remuneração muito boa no atual cenário, com esse descarte dos animais. Então, é outra saída que o produtor pode utilizar. Uma pesquisa relacionada aí, pessoal, da FAEM, pessoal, eles chegaram à seguinte conclusão. Uma vaca de terceira cria. Eu estou apanhando aqui porque, na realidade, pessoal, as mensagens, eu estou lendo no celular aqui as mensagens, está apagando muito rápido. E eu não mudou a configuração aqui no celular. Deixa eu ver aqui a mensagem. Quantos dias, em média, dura o pico de lactação de uma vaca até o momento que a produção começa a cair? Pedro perguntou. O pico de lactação, o auge dele é de 30 a 45 dias. Entendeu? Depois começa. Aí a gente tem algo que a gente chama... hoje em dia tem a seleção genética para persistência de lactação. Viu, Pedro? Persistência de lactação é o quê? Aquele animal que consegue manter o pico de alta produtividade por mais tempo. E cai de forma mais lenta a produção de leite. Isso aí já está tendo uma seleção genética. Mas em torno de 35, 45 dias é
É o pico de lactação. O pessoal fala em média 40 dias, mas tem uma variação. E aí o Felipe perguntou, uma vaca de terceira cria já é uma vaca que pode ser descartada ou não? Eu não vou colocar essa regra. Então, assim como eu sempre digo em minhas aulas, não existe essa regra. O que existe é o quê? Se ela tiver 5 crias e tiver uma produtividade melhor que a das outras, o que significa? Significa que você deve selecionar esse material genético, que ele é superior aos outros. O que importa é o retorno econômico que esse animal está gerando na sua fazenda. A partir do ponto que ele começou a parar de dar um retorno econômico interessante, não importa se você tem uma cria, duas crias, três crias, ele está fora. Beleza? O Gabriel também tinha postado aqui, a idade também, deve, talvez média da vaca é boa, mas já estava. Se a média da vaca é boa, Gabriel, não importa se ela é velha ou não, importa que ela está me dando leite. Tá entendendo? O ganso. E aí? Agora, se for um animal velho, que está produzindo leite, mas está dando problema de machiste, problema de casco, está adoecendo aí, tchau. Porque ele deixou de ser interessante economicamente. Beleza? Não vamos buscar regras, não. A regra é o quê? Quem é que está fazendo mais pelo meu rebanho? Então, se eu selecionar animais que têm uma longevidade, uma vida produtiva maior, isso é ótimo para a fazenda. É ótimo. Eu estou tendo material genético mais longível. Beleza? Vamos voltar aqui na apresentaçãozinha. Aqui. O descarte, ou seja, aqui, como eu estava falando, a FAENG ela fez uma pesquisa que 50% dos animais da fazenda de leite são animais ociosos. Lá na fazenda de leite, aí o cara tem touro, o cara tem bezerro, o cara tem novilhas na fase de recria. A metade do rebanho são de animais que não estão gerando retorno econômico. Aí tem aquele lote de vacas, as vacas, que dentro do lote de vacas ainda tem as vacas secas que não estão trabalhando, né, que estão descansando, e tem as vacas que realmente estão produzindo leite. Só quem trabalha para sustentar todo mundo são as que produzem leite. Então, eu tenho que balancear isso. O quanto é interessante eu manter novilhas de reposição? Porque se eu descartar essas novilhas de reposição, exemplo, eu estou apertado. Eu estou considerando a situação que o produtor está passando um sufoco, uma situação de pandemia, viu? Eu preciso fazer caixa. Uma receita muito interessante é o quê? Não, vou descartar os machos ociosos, vou descartar as novilhas que ainda vão começar a demorar ali um ano para entrar na fase produtiva, que tem um valor interessante no mercado também. E por que eu vou estar descartando esses animais? Porque eles não vão me gerar receita instantânea. Eles são um tipo de investimento que eu tenho ali na fazenda. Está comendo, está descendo, está morrendo. E estão crescendo. Que só vai me dar uma receita daqui a um ano, por exemplo. E o descarte deles pode me propor, eu tenho duas opções, fazer caixa ou vender esses animais que não estão produzindo e comprar já animais que já estão em fase de produção. A desvantagem de comprar animais já em fase de produção, né, é o quê? É o risco de trazer doenças para o rebanho. Do ponto de vista sanitário, não é bom. O ideal é que o rebanho ele chegue num nível de seleção muito interessante que somente os animais da fazenda irão repor as futuras matrizes produtoras de leite. Então, isso aí que é o mais interessante. Então, mas se eu vender essas novilhas, vender os animais que estão ociosos e comprar animais que estão em fase de produção, eu resolvo um problema de imediato, eu aumento a produção de leite da fazenda. Ou, no mínimo, eu diminuo o consumo de alimento. Tem muita gente que não considera capim alimento, não, mas capim é alimento. Pessoal, o capim é caro, capim tem custo de formação, então deve ser considerado também. Então, um descarte assertivo. O que eu chamo de descarte assertivo? É o técnico ir lá na fazenda e ver o que deve fazer de forma eficiente. Não é parar de dar ração para o animal, não é vender aquele animal que está produzindo, que ele acha que está produzindo mais. É o quê? É ver quem é que não está gerando receita na fazenda. Diminuir. Animais pouco produtivos, exemplo. Qual que tem uma maior exigência de manutenção? Considerando aí duas vacas de 550 quilos, né? Duas vacas de 550 quilos, só que uma ela tem uma produtividade média
de 25 quilos de leite, a outra tem uma produtividade média de 12 quilos de leite. Eu pergunto para vocês, quem tem maior exigência de mantença? Quem acertar, galera, eu vou dar 3 pontos. Bônus, pontos bônus. Só para empolgar a galera, né? Aí me manda um e-mail hoje, viu? Falando, professor, eu respondi tal pergunta assim. Aí eu já arquivo aqui no sistema. Pode até achar que eu quero ver de forma mais clara as respostas. 25. Tá. Mas beleza, galera. Então, vamos encerrar a votação. Quem tiver acertar, quem acertar, todo mundo que acertar, eu dou os pontos. Não é só para o primeiro, não. Vou dar mais 30 segundos aí para se vocês votarem. Tá bravo, viu? Não deu certo, não, viu, pessoal? Gente, dois animais de 550 quilos. Um produz 25 quilos de leite e o outro produz, eu falei, quantos? 12? Ou 15? Foi uma coisa assim, né? Qual que tem uma exigência de mantença maior? Galera, os dois animais têm a mesma exigência de mantença. A exigência de mantença é a quantidade de nutrientes que o animal precisa para se manter vivo. Os dois é a mesma exigência de mantença, galera. Demorou, Bruno, né? Nico, tem que levar em consideração que a minha internet ela é dividida aqui com o Geraldo, então ela pode ter oscilações, tá? Então é por isso que ela foi mais lenta. Ah, beleza. Mas você não conhece os pontos, não. Eu já tinha falado quando a mensagem Não, mas eu chegou. não precisava do negócio, não. Quem é que falou? Não identifiquei, não. Foi Bruna? Gente, o que eu quero dizer com essa brincadeirinha com vocês? Ah, foi Luísa. Não, tranquilo. O que eu quis dizer com essa brincadeirinha com vocês? É o quê? Que os animais, a exigência de mantença, que é a maior exigência, né, o maior gasto de energia e proteína é para manter eles vivos. Dois animais, um extremamente produtivo e outro extremamente pouco produtivo ou mediamente produtivo, a exigência de manter-se a mesma. O que vai mudar na hora de formular a ração? É a exigência de produção. Quem produz mais, eu vou ter que dar mais nutriente. Compensa, então, eu manter um animal que ele é pouco produtivo no meu rebanho, sendo que tem a mesma exigência de mantença de um animal mais produtivo? Então, são esses animais que devem, tchau do sistema. Eu fiz essa brincadeirinha só para chamar atenção para isso. O pessoal não se atenta a isso. Então, é um ponto. Um ponto em relação a ser observado pelos técnicos. Descarte deve ser feito com base na média de lactação, foi o que eu disse, observando sempre a persistência de lactação. Gestão simples. Na realidade, pessoal, o que está faltando nos técnicos é parar de complicar as coisas. Eu vejo muito técnico aí, até colega de trabalho, que complica demais as coisas. Vai no simples, faz o simples bem feito, que aí as coisas começam a fluir. E tem gente que não consegue observar e o cara quer fazer um treino muito fenomenal, sendo que ele não consegue acertar esse simplesinho aqui. Eu não falei nada complicado para vocês aqui. Falei? Até o momento eu falei alguma coisa complicada. Eu tenho certeza que vocês aplicarem isso em qualquer fazenda de gado de leite, vocês já mudam a vida do cara de um segundo para outro. Sem um cara ter que gastar dinheiro nenhum de forma equivocada. Não é mandar implantar o cara fazer um software, não é mandar o cara comprar um sangue diferente, não é plantar Não, é só questão de uma logística, uma gestão adequada na fazenda. Tem que melhorar a gestão. Eu vejo que uma grande área das ciências agrárias
é a gestão. E tá faltando profissional que tem esse foco. Aí esse cara chega ali e sabe tudo de nutrição, sabe tudo de reprodução, sabe tudo de sanidade. É o super profissional, só que ele não consegue gerir isso de forma a ter uma rentabilidade do produtor. Aí o produtor faz aquelas coisas tudo, tem fantástico, mas na hora de fechar as contas não fecham. Então, tem que ter uma atenção em relação a isso. Outra coisa que a gente escuta demais, gente. Vaca de leite, bezerro de corte. Eu já vi colega meu de serviço falando vaca de leite. Não, pessoal, a gente tem que fazer, tem que colocar na vaca de leite um animal, um boi Nelore para dar um bezerrinho branco, aí o bezerrinho branco a gente vende, tem um preço bom. Beleza. É uma alternativa? Sim, é uma alternativa. Só que eu te pergunto, é você pensar a longo prazo ou a curto prazo? Se você pensar a curto prazo, você foi... Se você pensa a curto prazo, você pode colocar seu boi Nelore lá nas vacas holandesas, vender seu bezerrinho bem vendido. Quem vai dizer para mim o quanto você precisa do capital é você. Porque, na realidade, cada um sabe onde dói, né? Não sou contra. Mas você falar comigo que se você vai melhorar seu rebanho, se você vai crescer, melhorar sua produtividade, colocando gado de corte e vaca de daqui 3 anos, 4 anos, quanto eu melhorei meu rebanho? Quanto a seleção genética foi intensa? Quanto os meus animais eles têm capacidade de converter alimento em leite? Toda vez que você coloca um animal de corte nos seus animais, você piorou o seu rebanho. Você piorou. Tá entendendo? Eu não estou falando que não deve fazer, eu estou falando que você tem que ter foco no que você quer. Você pensa num prazo ou outro prazo. Eu acabei de dar um exemplo aí, comparando o que exige. Então, fica caro a longo prazo de sustentar animais de baixo mérito genético para a produção de leite de fazenda. Repito sim, Maria Tereza. Só um minutinho. Eu vou desligar meu Wi-Fi aqui do celular. Melhorou? Pessoal, melhorou? Vou repetir. Eu desliguei o Wi-Fi aqui. Tem que ver se a internet de casa tá brava. Para dar aula, eu estou usando normalmente 2 internets. Quando uma trava, eu vou na outra. Mas só para vocês terem ideia, sabe? Aí é muito comum colocar o gado de corte, né? Normalmente é um Nelore, um Tavapuã, na vaga de leite para ter um bezerro branco e eu vender esse bezerro branco no mercado. É uma estratégia? É uma estratégia medíocre. Por que é medíocre? Porque você vai ser um produtor mediano. Você nunca vai ser um produtor de leite, nunca vai ser um produtor de gado de corte. Porque seu bezerro de corte é ruim e suas vagas de gado de leite é ruim também. Porque você não intensificou, não fez o melhoramento genético. Ah, professor, não deve fazer isso? Pode fazer. Talvez sua necessidade, o dinheiro é imediato. Você precisa fazer levantar a caixa. E você ter bezerro para vender no mercado é interessante. Mas se você pensar a longo prazo, e entender que a longo prazo seus animais seu processo de seleção dentro da sua fazenda vai ser bem menos intenso, bem mais lento. Por que vai ser mais lento, professor? Porque você está colocando gado de corte no seu rebanho. Aí suas novilhas, suas futuras madrizes, serão animais mestiças com gado de corte. É interessante? Não é. Por quê? Por que não é interessante? Vocês lembram que eu falei, né? A exigência do animal bom e a exigência do animal ruim é a mesma. Eles vão ter a mesma necessidade de energia, de proteína, de lipídio, de todos os nutrientes para se manterem vivos. Com a diferença que um vai produzir bastante e outro vai produzir pouco. Professor, mas lá na minha fazenda a gente dá a comida de acordo com a produtividade. Pois é, mas tem a parte que é referente à mantença. A parte que é referente à mantença é muito maior do que a parte referente ao leite. E esse gasto é fixo.
Quanto mais animais eu tiver, eu tenho que sustentar a mantença de todos. Só que uns vão ter mantença mais 25 litros de leite, outros vão ter mantença mais 5, 6, 8 litros de leite. Aí você tem que ver o que você realmente quer. Você quer ser um produtor de leite especializado, com foco em ganhar dinheiro? Ou você quer ser um... Cara, eu tô brincando ali. Não, hoje eu vou fazer um gadinho de corte. Vou dizer. Você nunca vai ser referência, você nunca vai destacar. Mas talvez consiga sobreviver. Mas essa parte aí não vai ser nem muito relacionado. Talvez o cara, mas fulano de tal ganha dinheiro. Cara, talvez fulano de tal ganhe dinheiro, não porque está fazendo um trabalho bem feito da fazenda, mas porque ele tem uma habilidade de negociação muito grande. Os caras que ganham dinheiro, eles têm outras habilidades. Mas eu não vejo que ficar colocando gado de corte em vaga de leite é a melhor saída, porque você está travando a evolução do seu rebanho. A longo prazo, é mais interessante eu manter um rebanho, uma seleção intensa no rebanho. A curto prazo, eu resolvo meu problema colocando um gado de corte na vaga de leite. Porque eu tenho um bezerro, eu vendo esse bezerro, vendo aquele bezerrinho branco, que não deixa de ser ruim, né? Porque ele é mestiço. Entendeu, galera? Se alguém não concordar, Fabrício está comentando. Na região aqui tem chegado muito bezerro macho com poucos dias de vida. Realmente não compensa. Galera, na aula de gado de corte, é a mesma coisa. Eu não tenho como, hoje em dia, não tem como eu trabalhar sem ser de forma intensiva. Então, se eu for trabalhar de forma... Aí, para ver se você pergunta se compensa. Não, meu ver, se você pensa em trabalhar com tecnologia, você tem que trabalhar direitinho. Porque não adianta eu ficar gastando ração, exemplo, você vai pegar esse bezerro X, que você comprou na mão do produtor de leite, que a metade é Nelore, né? A metade... Qual que é o problema de bezerro X? O problema de bezerro X não tem uma segurança no que saiu. Pode ser que ele seja bom para corte, pode ser que ele seja bom para leite, você não sabe. E quando o técnico não sabe o que faz, ele não pode garantir. E o técnico que é bom, ele garante. Ele chega, vai ser assim. E eu não consigo dar garantias com animais mestiços, a não ser que seja um mestiço meio sangue. Só que um mestiço meio sangue de leite e corte é um mestiço ruim. Tá entendendo? Ele não é bom nem para leite, nem é bom para corte. Aí você fala para mim se compensa. Depende muito do preço, mas não compensa. Se você for alimentar um animal, um bezerro desse, Fabrício, um coxo, fazer uma suplementação bacana, ele vai produzir ali sempre umas 200, 300 gramas a menos do que o animal, um menor impuro lá no pasto. Tá entendendo? Então, se for para você... Aí você fala assim, mas não dou suplemento, mas eu com capim não é de graça. Ah, mas você, o capim tá lá. Faz as contas, então. Já que você tem capim, o capim seu é amado, tá lá. Aí você pode falar assim, poxa, mas o capim tá lá, você nasceu sozinho, mas ele custou dinheiro, tá consumindo os nutrientes do seu solo. Se for para você colocar um animal ruim, aluga. O seu capim tá lá. Talvez alugar é melhor do que você colocar animal ruim. Então tem que fazer a fazenda produzir, de uma forma ou de outra. Coloca o trabalho à direita, aluga, ela tem que ter uma rentabilidade. É só uma visão, viu, galera? Estou mostrando assim, não estou falando que o cara tá errado. Porque tem muita gente que sabe, que é negociante de gado. O cara, se você for comprar um animal mestiço desse, viu, Fabrício? A um custo bem mais interessante, se for 80% do preço, não vale a pena. 80% do animal bom não vale a pena. Tem que ser ali 60% para baixo do custo do animal bom. Aí vale a pena você investir no animal desse aí. Porque você comprou barato e você vai perder mais ou menos ali a longo prazo, mas comprou barato. Dependendo da forma também, você põe ali um compensatório nele, ele vai encher a caixa, você vende. Não são animais que você fica insistindo com eles na fazenda, não. Tranquilo? Tudo é articulação. Mas, de maneira geral, eu não estou falando que é errado o cara colocar um animal de corte na vaga de leite. Só está falando que não vai rolar, galera. Não vai falar, o cara vai falar que vai crescer a pecuária de leite fazendo isso, não vai. Ele está empacado ali. Ele não sabe se ele é pecuarista, ele não sabe se é produtor de leite. Então, ele tem que ter essa definição, ele tem que ter foco, não saber o que ele quer. Esperar a hora de ganhar dinheiro.
Tranquilo? Obrigado pela participação, viu, Fabrício? Toda vez que alguém participa, agrega lá na aula, principalmente online, que online é mais difícil ficar estimulando, né? Dando tapinha nas costas de um, de outro. Beleza. Então, é interessante aí você primeiro atender sua demanda. Sua demanda é o curto prazo, eu preciso resolver o meu problema? Eu dei alternativas. A alternativa do curto prazo é o quê? Aumentar minha produção de leite com troca animais improdutivos por animais produtivos, buscar subprodutos que são mais econômicos, fazer um descarte assertivo, converter animais improdutivos ou de pouco baixo mérito genético em caixa, em dinheiro. E também até colocar um boi, né, de corte na vaga de leite, a curto prazo é interessante, porque daqui um ano eu tenho um bezerro, um ano e meio eu tenho um bezerro que eu posso vender. Mas eu não curto essa parada, não. E tem colega meu que defende isso com unhas e dentes. Então, vocês falam, vão escutar muita gente falando que eu estou errado, falando, só que isso aqui é só uma visão minha, eu não estou falando que quem faz está errado, não, viu, galera? Aí vocês podem fazer, mas só faço essa relação, que é interessante. Por quanto eu estou pagando nesse animal? Quem vende, normalmente é bom para quem vende, para quem compra, que é muito ruim. Ou seja, a curto prazo resolve o problema, a longo prazo diminui muita eficiência, né? Vou acelerar que o tempo aqui está acabando. Vocês querem que acabe a aula no horário ou vamos passar um pouquinho do horário? Hã? Vocês que mandam. Se termina no horário? Não, beleza. Ah, termina os slides, entendi. Tem poucos slides, mas o assunto é muito interessante e acaba que uma hora é corrido, né? Curto prazo resolve o problema, a longo prazo diminui sua eficiência. A longo prazo, é como se você fosse se sufocando, né? Fazendo essas coisinhas. Ao mesmo tempo, você vai matando sua produtividade a longo prazo, quando você faz esses passos. Aqui eu coloquei, né? Uma das possibilidades, eu até falei em trocar novilhas, né? De vacas produtivas, novilhas que estão em fase de recria, né? Dá uma correlação mais ou menos de 10 para 5. Na hora, você aumenta seu caixa. Se eu trocar novilhas por vacas que já estão em fase de produção. Problemas de aquisição de animais. Isso aí, o grande problema de aquisição de animais é o quê? Problema sanitário. E o que eu mais... O pessoal mais é o quê? É não manter um planejamento. O cara tinha um planejamento, de repente o mercado oscilou, ele muda o planejamento. Quando ele muda o planejamento, ele vai para ganhar dinheiro, o mercado oscila de novo e fica, ele não ganha dinheiro nunca, porque ele não mantém o foco. Ele não mantém o planejamento. Tem que saber onde quer, o que quer e onde quer chegar. Outro problema, gente, um problema sério na pecuária, quando já o tanto de leite muito forte, é a ração mal formulada, é a ração ruim. Essas rações aí com esses níveis exorbitantes de proteína, aí, porque é bonito, né? Minha ração tem 28% de proteína, professor, e não sei o que. Galera, excesso de proteína diminui rendimento, né? De produção de carne e diminui produção de leite, porque o animal chama aquele gasto por ureia, nas aulas de nutrição a gente falou, né? O animal gasta energia para converter aquele excesso de nitrogênio amoniacal em ureia para ser excretada na urina. Então, é um problema. Outro problema é o quê? Que a proteína está no preço do mundo, cara. Fica caro você comprar rações que tem excesso de proteína e jogar fora, sem necessidade. As rações têm sido muito mal balanceadas. Uma estratégia para vocês adequarem isso, além de formularem direitinho a ração, vocês podem estar fazendo de tempos em tempos análise do nitrogênio ureico do leite, o nulo. Tem que estar em 10 a 14 miligramas. Se tiver acima disso, está faltando proteína no leite, está sobrando proteína no leite. Se tiver abaixo disso, a proteína está baixa. No leite não, na ração. Desculpa. Se tiver acima de 14 miligramas, está sobrando proteína na ração. Tem excesso. Se tiver abaixo de 10, tem falta de proteína na ração. É um parâmetro muito interessante. Na hora que manda o leite para a indústria, o laticínio, o próprio laticínio te devolve isso. Aí você vai avaliando, e aí, como é que está a proteína na minha ração? Por quê? Porque a proteína é cara. Aí que faz a diferença no técnico bom. O técnico bom, ele vai mexer onde tem que mexer. Não é faltar nem sobrar, é adequar. E a galera não sabe.
Então, não precisa, muitas vezes, eu colocar aquelas rações com excesso de proteína. Que eu já vi vendedor de ração, mas minha ração tem X de proteína, custa tanto. Além de o excesso de proteína não ser tão interessante, né? Eu tenho que saber a origem dessa proteína. Se essa é uma proteína, a origem de nitrogênio não proteico, né? NNP, que é ureia, ou fosfato de amônio, outros biureto, ou se é uma proteína verdadeira, oriunda dos alimentos, como farinha de soja, grão de algodão, DDG, por aí vai. E aí, o grande passo que os pecuaristas de leite têm que buscar é o quê? Assistência técnica especializada. Isso aí, gente, não é porque eu sou professor, não é porque está faltando assistência técnica especializada. Um mercado gigantesco. Todo mundo aqui conhece aí uns 10 fazendeiros. Conhece, não conhece? Desses 10 fazendeiros, quantos têm assistência técnica na fazenda? Quantos têm assistência técnica na fazenda? Fala aí para mim. É? A cada 10 fazendas que vocês conhecem, quantos têm assistência técnica? Posta aí no chat. Hã? Então, eu vou deixar isso aí para... Vai postando aí. Eu vou deixar para o final da aula. A gente fechar. Só falta esse slide aqui. Vamos atrasar aí uns 5, 10 minutinhos no máximo. Eu fiz um resumo aqui do que o pecuarista tinha que fazer na pandemia. Quando eu falo pecuarista, aqui já é dica para vocês, porque hoje é pandemia, amanhã é outra crise, amanhã é econômica e por aí vai. Problema vai ter toda hora, gente. Só tem que tirar esse negócio de problema. Minha vida não deu certo quando problema. Não, problema vai ter. Problema vai ser o dia que ele nasce. Então, é conviver com os problemas. Resumo sobre o que o produtor de leite deve fazer na pandemia. No caso, vocês, como técnicos, devem orientar eles a isso. Primeiro passo que o produtor de leite, para ter sucesso, ele tem que cuidar bem do pasto. Por quê? O pasto é a fonte de alimento mais barata que os animais podem consumir. E o cara cuida do pasto? Não. O cara degrada o pasto? Degrada. Tá entendendo? Quem não cuida, o produtor que não cuida bem da pastagem, ele está fadado ao fracasso. O primeiro passo. Ajuste taxa de lotação, renovação, planejamento estratégico para recuperação de pastagens. Tem vários fatores que tem. Então, se o cara não cuidou do pasto, meu amigo, ele vai ficar sustentando animal no coxo com ração concentrada? Ok, Daniela, sem problema, viu? Quem quiser sair, pode sair. Eu estou quase finalizando aqui. Daqui uns 10 minutos eu fecho, no máximo. Segundo passo, galera. Se o milho e a soja... Então, cara, vamos buscar estratégias nutricionais. O cara de algodão vai começar a safra, vai ter um excesso de cara de algodão, de farinha de algodão. Eu vejo assim, é o que eu estou lembrando, assim, de momento que é o mais... Vai estar chegando aí. O que mais que poderia estar utilizando em substituição? O milho energético, tem a raspa da mandioca, dependendo da região. Tem a questão da palma forrageira, tem a questão da polpa cítrica, tem a casquinha de soja que é energético, que está sendo muito utilizado. Tem N produtos. Agora, se o técnico não tem conhecimento, não sabe o que existe ou não existe, como é que ele vai indicar? Ele vai dizer, produtor, tá difícil mesmo, é melhor você me mandar embora. Porque tem que mandar embora mesmo, porque o cara não sabe. O cara vai ficar ali só pro salário, é uma fonte, o cara tem gesto. Quando eu falo o técnico, tem que chegar numa solução econômica. Buscar estratégias nutricionais adequadas. Já falei balanceamento nutricional adequado. Quando você balanceia de forma adequada, você não tem desperdício, nem falta de nutrientes. Manter um material genético de qualidade, já foi dito na aula, né? Porque o material genético de qualidade tem capacidade de converter de forma eficiente alimentos em leite. Gerar caixa, eu já citei algumas formas de gerar caixa, né? O descarte de animais de forma orientada é muito importante, né? Animais pouco produtivos, que vão interferir, independente, eu estou gerando caixa, ou esse caixa pode ser utilizado para investir em melhoramento genético, em suplementação, ou simplesmente a manutenção da fazenda. Agregar valor ao produto, né? Durante a pandemia, aí, muita gente se viu desesperado no primeiro momento, mas daí eles começaram a produzir queijos, produzir requeijão, outros produtores de queijos finos. Eu tenho uma reportagem no Globo Rural, eles produziam queijo fino, não parou em momento algum, começou a estocar. Aí, de repente, já está no terceiro momento da pandemia, o preço do queijo já triplicou o valor.
Se o cara que não diminuiu a produção, que manteve o foco, buscou estratégia, já está ganhando dinheiro. Então, agregar valor no produto é uma saída. Assistência técnica especializada voltada para a gestão da fazenda é fundamental. Eu tenho um técnico, porque saber de produção é obrigação, saber de produção é obrigação, saber sobre manejo sanitário é obrigação. Agora, o cara tem que ter esse tino aí para intercalar, saber buscar saídas. Desperdício. Alguém pode ir cortando. Onde é que está tendo desperdício aqui? Poxa, o coxo está furado, está caindo muita ração no chão. Então, coxo. A carreta do trator, quando está levando os suplementos dos animais no campo, derrama metade. Então, isso aí são formas de evitar desperdício. Ah, professor, mas esse desperdício aí não representa 2 a 3%, no máximo 2 a 3%. É muito mais que o dinheiro do rendimento da poupança. Quando ele está ali menos de 0,5%. Então, se eu conseguir economizar fazendo 2 a 3% de um investimento, nós sabemos que a ração, a comida, principalmente animais leiteiros, representa em torno de 80% do gasto da propriedade. Se eu não minimizar isso, esse desperdício, eu estou fadado ao fracasso. Aí eu te pergunto para você, sabe? Vou te fechar aqui. Como você venderia ou compraria uma assistência técnica? Venderia seria no caso dos técnicos. Compraria no caso de um produtor rural. Como que um produtor rural compraria uma assistência técnica? Fala aí para mim. Eu sou um produtor rural e eu estou apertado. E aí você chega querendo que eu te contrate. O que faria você me contratar? Ou o que faria eu contratar vocês? Rapidinho para a gente fechar aí. A maioria dos produtores não se preparam para a seca. Cara, não é profissional. O cara vai ficar perdendo dinheiro sempre. Esse cara vai trabalhar com uma sublotação, vai perder dinheiro. Deixa o cara... Essa alternativa é uma alternativa interessante. Mas eu vou te falar o seguinte, Maria. O técnico hoje, ele tem que fazer aqui, ó. Meu salário é tanto e eu vou te gerar tanto de resultado na sua fazenda. O resultado econômico eu vou gerar para você tanto. Porque aí não fica aquele negócio subentendido. Aí quando eu chego com uma proposta, se você chegar para mim hoje, ô Antônio, eu tenho uma proposta, é o seguinte, eu vou não fazer tal serviço assim, dentro do que você trabalha, você vai me dar esse suporte assim, assim, eu vou te gerar X de lucro e eu vou ficar com tanto. Por que eu não vou te contratar? Você só vai me gerar lucro. Agora eu preciso mostrar isso para você de forma consciente, com papel. E às vezes um vendedor de assistência técnica, ele não tem know-how, ou capacidade, ou coragem de assumir riscos e responsabilidades. Por que normalmente ele não assume esses riscos, pessoal? Porque ele não tem aquele conhecimento. Mas aí, você chega, a primeira coisa, tem todo isso aqui, eu estou resumindo muito, mas eu tenho todo um processo. Tem que chegar na fazenda, o cara tem que ver a realidade, automaticamente já vislumbrando aqui, ó, na cabeça dele, todas as possibilidades, e ele começa a entender, isso aqui dá para mim, eu pegar isso aqui, está nesse patamar, e colocar nesse patamar. Automaticamente dá para você falar assim, produtor, sua receita vai subir X%. Eu vou te cobrar tanto. Dependendo da situação, você pode cobrar até menos ou mais. Porque dependendo do que você for gerar de receita para o produtor, seu salário para ele sai de graça. Porque, por que alguns técnicos valem 20 mil por mês e outros valem 1.000? A resposta é clara, porque o de 20 mil possivelmente está dando uma renda ali de 200, 300 mil para o cliente. E o de 1.000, ele não deve estar dando uma renda ali de 2 mil, 3 mil. Aí, Daniel, gostou aqui. Acho que o que faria você nos contratar é fazer o planejamento de tudo. O planejamento de tudo é mais puxado, mas você chegar na fazenda e já vislumbrar as possibilidades. Exemplo, eu chego na fazenda, eu vejo aquela bezerrada lá que eu já de 4 horas você só tá pra velha. E aí aí eu reverto essa situação rápido. Aí tá fornecendo o quê? Olha lá aquela ração mal formulada, dá para economizar. E aí, de cara, assim, essa fazenda aqui tem um potencial de dobrar a produção dela, o de leite ou de carne. E aí, só que você aí não precisa. Se você vê que tem o potencial de dobrar, você não precisa jogar todo o potencial. Joga mais. Você vai assim, pronto.
eu vou te dar X de leite, eu vou aumentar a sua produção de leite em tantos por cento, sem onerar nos custos de produção de forma alguma. Às vezes, Daniel, só da gente ir lá na fazenda, descarta as vacas ruins, que tem uma genética de pior qualidade, descarta as vacas ruins, gera caixa. Formula uma dieta balanceada e adequada e melhora um pouquinho o manejo sanitário e o ambiente, muitas vezes também vai só com a questão de ambiente. Eu já consigo aumentar a produtividade ali em 40%, porque eu tirei as ruins, melhorei a comida, melhorei o ambiente. E aí, por que eu vou aumentar a sua produtividade em 40%? Por que você não me contrataria? Aí quando ele te pergunta assim, mas você me dá certeza disso? Eu falo assim, dou, claro que dou. Mas como você está me cobrando certeza, caso eu bata a expectativa sua, você pode me dar um bônus, né? Do meu salário, se eu dou. Combinado? Combinado. Se eu lá dentro de expectativa, você não me paga nada. Eu vou embora, nós somos amigos. Sim, sinceridade. Mas sinceridade, tem gente que é sincero, mas é sincero dele, mas não tem aquele know-how, falar assim, cara, aí não vai dar certo, se você fez, vai dar errado. Não. Eu preciso de um profissional que resolve. Falar que não está certo, até um monte de gente da minha vida que fala que as coisas não funcionam e não dá certo. Eu preciso de alguém que chega, gente, o caminho é esse, é aqui você vai. E assumir os riscos. O cara tem que assumir os riscos. Eu acho que o bom profissional, ele assume os riscos, mas ele não assume os riscos às cegas, não. Ele assume um risco calculado, um risco que vai valer a pena tanto para ele como para o produtor. Quando você quer vender um produto para alguém, gente, é o segredo de tudo, o fechamento da aula é esse. Quando você quer vender um produto para alguém, e esse produto gera resultados para a pessoa, esses resultados voltam para você automaticamente, porque aí vira uma rede sem fim. Poxa, eu vendi um produto para o pecuarista, que melhorou ali a rentabilidade, a produtividade dele de 30% a 40%. Todo mundo vai querer saber quem é que fez esse milagre para você. E aí sua vida muda, você vira o cara. Então, você foi ousado numa proposta, você tinha know-how e conhecimento para garantir aquela proposta, e aí é só uma questão agora de administrar a vantagem. O segredo é só esse. Porque, como vocês mesmos falaram aí, a maioria dos fazendas não tem assistência técnica. Por que não tem assistência técnica? Porque os técnicos vão lá e viram uma fonte de despesa. O cara compra isso, compra aquilo, faz aquilo, e aí o dinheiro, que dia que volta? Aí o produtor não quer saber não, cara. O produtor não quer saber de coisa inútil, não. E o cara hoje, para cobrar uma assistência técnica, ele tem que ser diferenciado. Porque tem assistência em matéria, tem assistência gratuita, tem o Senar com cursos e assistência através da TG. Então, para eu cobrar assistência técnica, eu tenho que ser diferenciado. Não é menosprezando, não, mas dentro da pecuária, que é o que a gente foca, né? É diferente quando a gente trabalha com todos, vocês são veterinários, futuros veterinários, quando vocês trabalham com pequenas criações, como caso de cães, gatos, isso aí tem um amor embutido nisso. Tem um amor. Essa questão do amor, isso é imensurável. Isso aí o cliente não está preocupado com o custo. Mas quando você trabalha dentro da pecuária, dentro do agronegócio, que é o meio que o cara utiliza para sobreviver, para manter a família dele, eu preciso agregar resultado financeiro para ele. Fica quem agrega resultado financeiro, beleza? Daniel Poço, tem resultados que são a longo prazo e nem todo mundo está disponível. Mas aí que tem que ser um negociador. Você vai assim, fulano, o resultado vai ser com tanto tempo. E aí, é isso que tem que ficar. Você tem que ter clareza com o seu cliente. E, de preferência, se for um cliente mais complicado, você pode até deixar isso por escrito para ele. As datas previstas para as modificações são essas. Lógico que você fará com a mais de segurança para você. Mas tem que ter clareza. Eu já errei por isso, Daniel, por não ter tanta clareza com o meu cliente. E aí o cliente empolga, ele descapitaliza no meio do processo e não consegue finalizar. Então, a gente tem que ser clareza. E aí, você topa? O seu retorno vai vir, mas com a pecuária, isso é mais na pecuária de corte. Na pecuária de leite, o retorno é mais imediato.
porque você trabalha ali a ração, a pecuária de leite ela é muito dinâmica. Tudo que você faz o fluxo é muito rápido, viu? Galera, espero que a aula de hoje tenha sido interessante. Vou tentar fazer uma lista de atividades até quarta-feira, a gente postar no grupo, e aí eu deixo um prazo legal para vocês, viu? Não deixe de me enviar as atividades de gado de corte, dentro do prazo estipulado, ok? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas, podem perguntar, pode mandar aí. E eu gosto que manda as dúvidas durante a aula, que agrega conhecimento para todo mundo, viu, galera? No mais, tenham um bom dia. Fique com Deus aí, viu? Usem máscara.